Meus irmãos, acabei de chegar de viagem e vinha meio que preparando essa pregação na direção, dirigindo e orando a Deus e dizendo: Senhor, mostra o que teus filhos precisam ouvir nesta noite. E no meio daquela estrada, eu fazia analogias de como a vida parece uma estrada, sempre em vários sentidos, né? Nós costumamos imaginar a nossa vida como um lugar onde nós estamos e indo para outro lugar. Nós costumamos imaginar que existe um roteiro para nós alcançarmos os nossos sonhos, um roteiro para nós alcançarmos a nossa felicidade. E normalmente, quando nós saímos, por exemplo, de onde eu vinha, de Bananeiras para João Pessoa, eu poderia escolher vários caminhos, mas também nós queremos escolher o melhor caminho para fazer a nossa trajetória. Na vida, quando a gente busca a felicidade, quando a gente busca obter sucesso, sonhos, alcançar os nossos sonhos, nós também queremos buscar os melhores caminhos. Acontece que às vezes, no meio do caminho, nós esquecemos que também tem outras pessoas trafegando no mesmo caminho. Nós esquecemos que tem outras pessoas que participam da mesma estrada. Esquecemos que tem algumas outras pessoas que cruzam conosco na mesma estrada, ou indo para o mesmo lugar, ou indo para lugares diferentes, ou voltando de onde nós queremos ir, não importa. Importa que a nossa vida não é feita de solidão. A nossa vida não é feita como se nós estivéssemos sozinhos no mundo. Pelo contrário, a nossa vida é construída de encontros e desencontros. Nem sempre estamos em estradas retas e boas. Às vezes existem curvas difíceis de ser feitas. Às vezes existem buracos no meio do caminho. E como diria o poeta, às vezes existem pedras no meio do caminho. Mas a escolha desses caminhos depende fundamentalmente de duas coisas. Primeiro, do que Deus vai fazer. E segundo, do que eu vou fazer com o que Deus me der. Às vezes o Senhor me direciona por caminhos que parecem mais difíceis, mas são os caminhos que Ele escolheu. Eu lembro de um texto lá de Gênesis, né, lá no comecinho de Gênesis, capítulo 2, em que no dia da criação, ali no início da criação, ele fala sobre duas terras. Ele fala sobre o Éden, um lugar onde havia árvores, pomares e tudo que o homem necessitava, e fala sobre a terra de Havilá, onde havia ouro, pedras preciosas. Eu até falei sobre isso aqui num domingo, recentemente. Na terra de Havilá havia ouro, bidélio, ônix e pedras preciosas. No jardim do Éden, árvores, frutas, água e todas as condições necessárias de se viver. Para onde queremos ir? Para onde um ser humano nos dias de hoje iria? O que lhe chamaria a atenção? Talvez a terra de Havilá, onde há ouro, onde há bidélio, onde há ônix e pedras preciosas. Mas a Bíblia diz com muita clareza que Deus colocou o homem no Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus colocou ali. E por que é que nós insistimos em querer sair de onde Deus nos coloca? E por que é que nós insistimos em querer ir para onde Deus não nos chamou? E por que é que nós insistimos em valorizar aquilo que Deus simplesmente não deu muita atenção? Porque nossos olhos crescem
diante de coisas passageiras. Porque nossos sonhos se direcionam por lugares, por caminhos, muitas vezes bonitos, só que não são caminhos ideais. Ou seja, nós temos o hábito de sonhar em ter mais do que Deus proporcionou para nós, esquecendo que Deus já nos deu o que é mais do que suficiente, e no mínimo o que é necessário, mas Deus nos dá com abundância, a palavra de Deus nos diz. Lá na segunda carta de Pedro, ele nos ensina que Deus nos deu mais do que precisamos para viver, e nos deu o suficiente para fazer também as boas obras, a caridade. Jesus Cristo nos diz que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, e Ele não falhou no seu propósito, Ele nos deu vida em abundância. Agora, o grande problema é que nós não compreendemos a abundância do Éden, e queremos o luxo, ou podemos trocar uma letra e chamar de lixo, de Avilá. Por que nós não nos contentamos com o Éden? Por que nossos olhos só apontam para Avilá? Por que nós nos perdemos no meio dos caminhos? Por que é que nosso GPS falha? É porque nós temos a mania de não olhar a grandeza e a nobreza do que Deus tem preparado para nós, e temos a mania de mudar os planos de Deus e querer sair dali pensando que o que Deus nos deu não é suficiente. É uma coisa chamada descontentamento. Descontentamento. E o tal do descontentamento, gente, é algo bem pertinho da desgraça. Desgraça, ausência de graça. Quando você não se contenta com o que Deus lhe deu, você rejeita a graça do Senhor. Aí você vai buscar onde não dá para encontrar, onde definitivamente não dá para encontrar. Eu lembro de um amigo meu conversando comigo, ele falando que estava meio solitário e tal, porque faz 3 anos que a esposa o abandonou e tal, e ele estava achando que estava na hora de ter outra pessoa e não sei o quê, e que não estava encontrando, que é difícil demais encontrar uma mulher boa, não sei o quê. E também, meu amigo, onde você está procurando? Você está procurando nos forró, nas festas, nas boates? É claro que você não vai encontrar uma mulher boa para você. Já viu encontrar coisa boa no meio do lixo? É muito difícil, né, meu amigo? Aí ele começou a rir, aí depois dessa semana, ontem precisamente, ele estava falando comigo: Josemar, tu tinha razão no que tu falasse, né? A gente tem que procurar as coisas certas no lugar certo, e é assim tudo na nossa vida, gente. Nós precisamos buscar as coisas certas no lugar certo. Não adianta querer encontrar a bênção do Senhor nas coisas materiais, não adianta querer buscar a felicidade no que é passageiro. Não adianta achar que encher o nosso cofre vai nos trazer felicidade. Não adianta tentar encontrar a bênção no que é ilegal. Roberto Carlos é que dizia que tudo que é bom ou é imoral, ilegal ou engorda, né? Será que é isso mesmo? Será que isso é bom mesmo? Aquilo que é agradável temporariamente é uma coisa, agora aquilo que é bom definitivamente não traz prejuízos para a gente. O que é bom é o Éden, agora o que é agradável temporariamente é Avilá. O que o Éden produz é para a eternidade, o que Avilá produz é temporário. Mas acontece que a insatisfação, esse descontentamento nos leva para Avilá o tempo todo. Quando vamos para Avilá, começamos a relativizar nosso caráter, e começamos a relativizar o próprio poder de Deus. Eu vejo algumas pessoas dizerem assim: olha, pau que nasce torto, morre torto.
se referindo a dizer que pessoas não podem mudar de caráter, se referindo à ideia de que uma vez errado vai estar sempre errado, se referindo, na realidade, à negação do poder que Deus tem para transformar pessoas. E engraçado, como essas pessoas que se voltam apenas para o materialismo de Avilá, elas têm também a mania de achar que Deus não pode transformá-las, ou que Deus não precisa transformá-las, ou melhor dizendo, que elas não precisam ser transformadas. E aí é muito engraçado, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, sempre ela, sei lá o quê, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, e vou morrer assim. Meu irmão, a coisa não é bem assim. Se há uma coisa que Jesus é especialista em redirecionar caminhos, se há uma coisa que Jesus Cristo é especialista em reorganizar o roteiro de qualquer GPS da vida, se há uma coisa que Jesus é especialista é em transformar pessoas. Agora, meu amigo, você precisa participar dessa história. Tem uma história de um camarada que enganou o seu próprio irmão para ficar com a herança dele. Enganou feio mesmo. Depois, ele enganou o pai, dizendo que o irmão havia morrido, para que o pai dissesse assim: ei, então se o teu irmão morreu, você realmente tem direito a ficar com tudo que eu tenho, fica aí, toma a tua herança. E esse camarada enrica, sai de casa, fica rico e cada vez mais rico, e um dia ele começa a ter que prestar contas. Será que tem jeito para uma pessoa que é capaz de roubar o próprio irmão, de roubar a herança do pai? Será que tem jeito para pessoas que saem de fato, sabe, que transformam o seu caráter e só querem saber de dinheiro, e para buscar a sua felicidade, sabe, o que entende por felicidade, elas não fazem questão de pisar em ninguém? Será que crente passa por isso? Será que às vezes a gente não se descuida e pensa que em busca da nossa felicidade vale qualquer coisa? Ou será que a gente às vezes também não é vítima disso? Então uma coisa eu quero dizer a você: se eu disse que Jesus é especialista em transformar corações, Ele pode transformar tanto o coração de quem lhe ofendeu, quanto o seu. Porque às vezes o que Cristo quer nos ensinar no meio da traição não é que nós devamos orar para que seja transformado o coração do outro, mas é para que o nosso coração aprenda a ser modificado. Às vezes precisamos suportar o insuportável, às vezes precisamos gemer para entender que é necessário que Deus nos mude, que Deus nos toque, que Deus nos transforme, e mais do que isso, que Ele deixe marcas em nós. Eu queria ler com vocês a história dessa pessoa que eu falei. Vocês suspeitam quem é, né? Já? Jacó, nosso querido Jacó. Gênesis capítulo 32. Lê um trechinho da vida de Jacó. Depois de enganar todo mundo, Jacó se torna rico, vai para um lugar distante e volta. Depois ele se vê numa situação que tem que voltar, e ele tem que se deparar justamente com quem? Com o irmão a quem enganou, um irmão que cresceu, um irmão que tornou-se poderoso.
Olha, estamos falando de um camarada que errou voluntariamente, decididamente errou. Estamos falando de um camarada que conhecia a Deus. Estamos falando de um camarada que deliberadamente, mesmo conhecendo ao Senhor, decidiu tomar o rumo errado de sua vida. Aí chega um momento em que ele se vê obrigado a encontrar novamente com o seu irmão, e ele sabe que nesse encontro terá que haver uma prestação de contas. E aí, meus queridos, tudo poderia acontecer, inclusive a morte de fato de um dos dois. Num tempo que não havia leis, ou pelo menos as leis eram diferentes demais das de hoje, num tempo em que o mais forte simplesmente prevalecia, Jacó ia ter que se encontrar agora com o irmão que ele havia enganado, numa situação em que seu irmão estava muito mais forte do que ele. Aí no versículo 22, a partir do versículo 22, ele começa, o autor de Gênesis, provavelmente Moisés, começa a narrar um momento bastante difícil da mudança de rota da vida de Jacó. Ele tomou um caminho, achando que aquele era o caminho da felicidade, e num determinado momento ele percebeu que ia ter que mudar de rota. E aqui está o ponto de inflexão de Jacó. Está o ponto onde Jacó vai ter que mudar completamente a direção e reestruturar todo o seu caminho. Diz assim a palavra do nosso Deus: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem os músculos ligados à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Meus irmãos, olha só que coisa interessante. Jacó vem, só abrindo um parêntese aqui, vocês veem que Jacó estava com 2 mulheres, aí você vai dizer: ih, rapaz, e a Bíblia aprova esse negócio de 2 mulheres? Não se anime não, caba sem vergonha. Na antiguidade, antes da lei do Senhor, na necessidade de multiplicação dos povos, foi permitido durante algum tempo que isso acontecesse, mas isso jamais agradou ao Senhor, isso jamais foi plano de Deus,
E talvez esse também seja um dos motivos de Jacó passar pelo que estava passando naquele momento. O fato de estar com 2 mulheres e 2 servas que acabaram sendo suas mulheres também. Então, gente, fechando o parêntese, Jacó vinha acompanhado dos seus 11 filhos, de suas 2 servas, de suas 2 mulheres. Jacó vinha com suas riquezas, Jacó vinha com tudo aquilo que poderia encantar os homens de uma determinada época, ou de qualquer época. Se nós lermos um pouco antes a preparação de Jacó para chegar nesse lugar, nós vamos perceber que ele era muito rico, e era um camarada assim, que talvez fosse o sonho de todo cabrão do mundo hoje, né? O cara com 4 mulheres, 11 filhos e rico. Mas naquele momento, Jacó, imaginando o seu encontro com o seu irmão, decide fazer todos passarem adiante, e a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Sabe, a solidão parece que é o resultado de toda busca desenfreada pela felicidade que não vai nos caminhos de Deus. A solidão parece ser o destino de todo mundo que busca o reino de Avilá antes de buscar o jardim do Éden. A solidão parece ser o destino de todo mundo que busca o brilho do ouro de Avilá e esquece, melhor dizendo, a bênção do Éden. De todo mundo que escolhe o passageiro e abandona o eterno. Jacó tinha que ficar sozinho. E aqui, essa entrada nesse lugar chamado Jaboque quer dizer vale das tormentas. Jaboque quer dizer tormentas. Jacó estava entrando sozinho e à noite num lugar chamado Vale das Tormentas, representando tudo o que ele passava espiritualmente pelo que ele havia construído até agora. Lembra-me de Paulo quando diz: olha, de Deus não se zomba, aquilo que você plantar também colherá. Aquilo que você plantar também colherá. O que é que Jacó tinha plantado lá atrás? Que tipo de caráter Jacó tinha? Sabe o que é que quer dizer Jacó? Enganador, aquele que engana, usurpador, aquele que quer tomar o lugar do outro. É o que significa a palavra Jacó. Então olha só que coisa linda e interessante Deus vai fazer com esse homem. Olha só que coisa tremenda. E olha só, né, algumas pessoas acham que crentes, que pessoas de Deus não passam por sofrimento. Algumas pessoas acham que pessoas de Deus não encontram vales no meio da vida. E aqui nessa passagem aqui, logo nesse iniciozinho, quando eu vejo um homem conhecido por usurpador, imagina que apelido desgraçado é esse, pelo amor de Deus. Você ser chamado de enganador no meio da rua. Imagina um cara entra na tua loja, entra na tua casa para te comprar uma coisa. Aí vai lá, hein, Antônio Carlos, tu vai vender uma casa ao cara. O cara escolhe uma casa linda. Aí quando tu pergunta, como é o nome do senhor mesmo? Ah, meu nome é enganador, muito prazer. Tu vende essa casa? É difícil, né? Era a pecha de Jacó. Ele era conhecido pelo caráter dele. Ele era conhecido pelo que ele havia feito no passado. Era um homem desacreditado. Era desacreditado pelo seu próprio nome. Enganador, usurpador. Quem faria negócios? Quem teria boas relações com um homem desse? Quem poderia andar com um homem desses? Agora, ele estava entrando no vale, sozinho e na escuridão da noite. Como eu ia dizendo, me lembra outros personagens bíblicos.
que por motivos diferentes entraram em lugares difíceis. Daniel, que por causa da sua justiça entrou na cova dos leões. José, que por causa da revelação de Deus dos seus sonhos, foi jogado num poço e depois, por causa da sua honestidade, foi lançado numa prisão. Davi, que sendo homem segundo o coração de Deus, foi perseguido pelo seu filho e lançado nos fundos das cavernas do deserto. Mas Jacó estava entrando por um motivo aqui completamente diferente. Davi, Daniel, José entraram em lugares difíceis em sua vida porque eram servos de Deus. Jacó estava entrando aqui porque ele estava colhendo o que plantava. Vejam que são duas categorias de sofrimento diferentes a que eu estou me referindo aqui. Veja que nos dois cantos nós temos homens de Deus. Ou vamos dizer que Jacó, apesar de tudo, não era um homem de Deus. Jacó era um homem de Deus, mas que estava afastado do caminho do Éden. Infelizmente, sofrer, passar dores, chorar, faz parte, sim. Mas todos esses homens que entraram em seus vales, que entraram em suas cavernas, que entraram em suas prisões, que entravam na cova dos leões, entraram lá de maneiras diferentes, por motivos diferentes, mas saíram de lá do mesmo jeito. Ou seja, foram abençoados e transformados e saíram dali de uma maneira completamente diferente da que haviam entrado. O sofrimento ensina a olhar para o caminho certo. Esse aqui, se eu fosse apelidar, eu apelidaria esse vale de Vale da Convergência. Eu apelidaria esse vale de Vale da Convergência porque ali convergiram todas as dores de Jacó. Para aquele lugar convergiram todos os pecados de Jacó. Para aquele lugar convergiram todas as vergonhas de Jacó. E naquela noite que ele entra sozinho, um homem chamado enganador, usurpador, um homem, maltratado por ele mesmo, pelo que ele plantou, entra num vale chamado Vale das Tormentas, na solidão e na escuridão da noite, ele encontra alguém lá dentro. Encontra alguém que lutou, e lutou com ele arduamente. Lutou bravamente com ele uma noite inteira. Diz que lutou até o amanhecer do dia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, havia alguém dentro da fornalha também. O rei Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e disse: ei, não foram 3 os homens que nós lançamos na fornalha? Por que aparecem 4 agora? Havia alguém ali dentro. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que a boca dos leões foi fechada pelo próprio Deus que estava lá dentro daquela cova. Sabe, Deus se manifesta de maneiras diferentes, em ocasiões diferentes, mas Ele nem tarda nem falha, Ele sempre estará no lugar certo e na hora certa. Deus estava dentro do vale das tormentas de Jacó. Deus estava ali para dar uma guinada, para modificar, para transformar um homem que outrora chamava-se usurpador, e agora o Senhor toca nele, fere-o e diz: teu nome não é mais usurpador, você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aquele homem que entra naquele lugar como pecador, miserável, mentiroso, enganador,
que entra na solidão da noite, que entra num lugar chamado tormenta, encontra com Deus, tem uma luta com Deus, e é óbvio que essa foi uma luta espiritual, uma luta de transformação, uma luta com suas dores, com suas vergonhas, uma luta com tudo o que ele trazia de errado do seu passado. Naquele momento Deus disse: olha, teu passado não é mais o mesmo, teu passado não te condena mais, porque aqui dentro do vale das tormentas você encontrou graça. Porque aqui dentro do vale das tormentas você não se chamará mais usurpador, mas chamará-se campeão com Deus, vencedor com Deus. Seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Esse talvez seja um dos maiores exemplos do poder de Deus, e não só do poder de Deus, mas do desejo de Deus de transformar as pessoas. Seja quem lhe ofendeu, ou seja você que foi ofendido. É o desejo de Deus se envolver intensamente conosco e ter a certeza de que não é para o nosso passado que o Senhor está olhando, não é para o que fizemos lá atrás que Deus está olhando, mas é para o que Ele está fazendo em nós. E mais do que isso, Deus está olhando para o nosso futuro. Sabe por quê? Porque quando Deus colocou Adão lá no Éden, Ele não colocou um homem apenas, Deus colocou ali a humanidade. Deus fez o Éden, não foi para Adão e Eva, Deus fez o Éden para a humanidade. E o Senhor não nos fez para ser o que nos tornamos, Ele nos fez perfeitos para habitar no jardim do Éden. Nós saímos de lá porque somos pecadores, mas sabe qual é a boa? É que Ele não desistiu de nos colocar de volta lá. Ele não desistiu. Aliás, é por isso que Deus se encontra tantas vezes com os seus filhos dentro dos buracos, dentro das prisões, dentro dos vales das tormentas. É por isso que tantas vezes Deus faz com que os homens andem no vale dos ossos secos, ou no vale das sombras da morte, como a Bíblia fala tantas vezes, mas Deus se encontra com o homem lá dentro. Deus vai nos buscar, Deus vai nos tocar, Deus vai, sabe, onde estivermos, não importa por que meios. O Salmo 139 diz que não há onde possamos nos esconder de Deus, nem a névoa nos tirará da vista dele, nem o mais profundo dos abismos, nem a mais alta das montanhas nos tirará da presença de Deus. E Paulo também diz que nada nos separará do amor de Deus, nada, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem nada do presente, nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Jacó experimentou naquele vale das tormentas. Foi ali que Jacó entendeu que seus caminhos deveriam mudar. Foi ali que ele descobriu que não se chamaria mais para a eternidade de Jacó, mas se chamaria de Israel. Que aquele apelido sobre o seu passado estava apagado e que agora uma nova vida seria reconstruída. Jacó é o exemplo da experiência divina na vida das pessoas. Jacó é o exemplo de que Deus gosta de transformar pessoas, que Deus gosta de se envolver com as pessoas, que Deus gosta de ir buscar pessoas, ainda que elas estejam em situação difícil. Jacó olha para aquele homem e diz: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Parece estranho, né? Um homem com quem ele lutou a noite inteira, agora ele diz: me abençoa. É porque ele sabia que aquela luta não era contra aquele homem, mas era contra ele mesmo.
Aquela luta era contra a sua intimidade, contra os seus pecados. Ele sabia que aquele homem não estava ali como seu inimigo, mas estava ali para transformá-lo. Ele se deu conta, e suas palavras mostram, quando ele diz: eu não chamarei mais esse lugar de Vale do Jaboque, não será mais um Vale das Tormentas, mas esse lugar passará a se chamar Peniel, porque eu vi Deus face a face e sobrevivi. Olha que coisa tremenda. Ele sabia que ele estava ali dentro daquele vale com Deus. Ele sabia que aquela luta não era contra um inimigo, mas aquela luta era pela sua redenção. Jacó sabia que aquele com quem ele lutara aquela noite inteira estava ali para lhe abençoar, para lhe tocar, para lhe encher, para lhe modificar. Jacó sabia o que estava fazendo. E embora fosse difícil aquela luta, embora fosse difícil aquela passagem, embora fosse, sofrido aquele momento, Jacó sabia que era necessário passar pelo que ele estava passando. Aí, meus queridos, eu fico olhando, às vezes, como é engraçado, que algumas pessoas não querem aceitar o sofrimento, não querem aceitar o fruto do que plantam, e não querem aceitar situações adversas em sua vida. Jacó está aqui para dizer assim: olha, Deus transforma vales de tormentas em vales da face de Deus. Jacó entrou sozinho na escuridão da noite, num lugar chamado Vale das Tormentas, e seu nome era Usurpador. Quando amanhece o dia, Jacó sai daquele lugar acompanhado de Deus, e aquele lugar não se chama mais Vale das Tormentas, mas se chama Vale da Face de Deus. E ele não se chama mais usurpador, mas ele se chama vencedor com Deus, porque naquele dia ele encontrou o Senhor, viu o Senhor face a face e sobreviveu. Queridos, quando Jacó sai daquele lugar, não era mais Jacó, mas Israel. Não havia mais escuridão, mas havia a luz do amanhecer. Não havia mais um vale de tormentas, mas um vale da face de Deus. Não havia mais solidão no coração de um homem que, mesmo só, estava agora acompanhado. Quando eu vejo essas coisas, eu digo: quantas vezes nós julgamos tanto a pessoas que nos rodeiam, como também, pior do que julgar as pessoas, nós enaltecemos aquela síndrome de Gabriela que eu falei no começo, de dizer: eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, esse é meu jeito de falar, eu não preciso mudar, eu sou sincero, autêntico. Autenticidade, sinceridade nunca foi tratar mal os outros. Autenticidade, sinceridade nunca foi perseguir os outros no trabalho. Autenticidade, sinceridade nunca foi tratar com desdém, desrespeitar. Autenticidade, sinceridade nunca foi levantar a voz. Autenticidade, sinceridade, meu irmão, você quer ser autêntico? Eu vou dizer a você, só há uma forma de ser autêntico. Parece contraditório, mas é imitando o Senhor Jesus. A única autenticidade que nós podemos ter é uma imitação do Senhor Jesus. Não há outro caminho. Quer ser autêntico? Imite o Senhor. Quer ser sincero? Ame como Deus lhe ama. Seja sincero pelo amor, não pela grosseria, pela estupidez. Jacó aprendeu tudo isso naquela noite, sofrendo e sentindo na própria carne aquilo que o Senhor tinha para lhe ensinar.
naquela noite, houve mais uma coisa estranha. Ele foi tocado na sua coxa. Ele foi marcado pelo Senhor. Jacó saiu mancando. E lá em Gálatas, capítulo 6, no finalzinho da carta, na sua despedida já, Paulo diz assim: olha, agora que ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A marca que Jacó saiu do vale do Peniel, embora pareça aqui apenas uma marca física, mas não era apenas isso, porque quem saiu do vale não era mais Jacó, mas era Israel. A marca que ele trazia agora, a marca que Israel trazia em si, era a marca de quem havia sido profundamente transformado por Deus. E isso se evidencia no jeito de viver, meus queridos. Evangelho é essa transformação aqui, é deixar Cristo tocar e transformar. É Paulo que diz: não me moleste, não me toque, não me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo se evidenciam no meu caráter. As marcas de Cristo se evidenciam na minha relação com os outros. As marcas de Cristo se evidenciam dentro da minha casa, no meu relacionamento com minha esposa, se evidenciam nos meus negócios, na honestidade com os meus clientes, na honestidade com o imposto de renda, na honestidade com o ICMS. As marcas de Cristo se evidenciam no trato dos meus filhos, no trato com os meus amigos, se evidenciam no meu linguajar, se evidenciam na minha autoestima. Aqueles que têm a marca de Cristo não se entregam a qualquer baboseira, não procuram a felicidade em avilar, no ouro, na prata, na bebida, nos carros de luxo, no sexo, na mentira. Aqueles que trazem em seu corpo as marcas de Cristo encontram o caminho da sua felicidade no Éden, na suficiência do Cristo que nos dá tudo o que precisamos, na suficiência do Espírito que nos preenche. A lição de Jacó aqui é a lição de alguém que tomou também uma atitude, porque naquela noite Jacó decidiu enfrentar aquilo que havia dentro dele, enfrentar aquilo que estava mexendo com ele. Jacó decidiu entrar no vale para sair curado, para sair marcado por Cristo. Jacó decidiu entrar ali para sair vitorioso. Ele não entrou para ser derrotado, ele entrou para vencer. E lá dentro ele encontrou vitória, porque ele encontrou Deus. Talvez, meus irmãos, seja bom de vez em quando andarmos pelo vale do Jaboque. Talvez seja bom de vez em quando nos encontrarmos com Deus em situações mais adversas. Porque eu sei de uma coisa: o Senhor pode até nos encontrar dentro de vales tristes, mas definitivamente o que Ele quer é nos fazer andar em lugares altos. Isso é o plano de Deus para as nossas vidas.